Oi, gente. Hoje é dia da dica da semana. Eu vou entrar aqui numa missão dificílima, tentar escolher minhas 10 músicas prediletas dos Ramones. Se você curte esse tipo de quadro sobre cinema, música e livro, sempre com essa pegada mais alternativa, inscreva-se no canal, ative o sininho para receber as notificações. Eu tenho quadros novos de segunda a sexta. E galera, queria convidar todo mundo para conhecer o site, meu site de jornalismo cultural, andrebarcinski.com.br. Esse mês tem um monte de novidades no site. A gente vai fazer debate sobre o Neil Young, 50 anos do disco Zuma. Vamos fazer um debate sobre cinema italiano. Eu faço 3 textos inéditos por semana no site. Dê uma olhada lá, acho que vocês vão curtir. andrebarcinski.com.br. Bom, galera, hoje eu vou entrar numa missão impossível, né? Como diria o Ethan Hunt lá do Tom Cruise, né? Que é tentar escolher minhas 10 músicas prediletas dos Ramones. Eu acho que os Ramones, assim, eles têm tanta música boa, tanto disco sensacional. Eu poderia escolher 10 músicas só do Rocket to Russia, né? O terceiro LP deles, que pra mim é uma obra-prima. Mas o que eu fiz aqui, eu tentei escolher uma música de cada um dos discos dos Ramones. Os Ramones têm mais de 10 LPs, então eu pulei alguns, mas eu não escolhi mais de uma música do mesmo disco, né? Até foi uma coisa muito difícil. Como eu falei, só os 4 primeiros discos dos Ramones são obras-primas tão absolutas ali que você poderia pegar qualquer uma das músicas, né? Mas eu fiz um esforço e escolhi as músicas que mais me marcaram, uma música de cada LP. Então, começando pelo primeiro LP dos Ramones, né, que chama só Ramones, é um disco clássico do punk, né, um disco que influenciou todo mundo. E minha música predileta desse disco é 53rd and 3rd. Né? 53rd and 3rd, o que é 53rd and 3rd? É a Rua 53 com a Terceira Avenida. 53rd and 3rd, né? É a esquina. Né? Que hoje você passa lá e é um lugar meio yuppie, assim, né? Tem um monte de loja luxuosa. Né? Mas na época em que o Dee Ramone escreveu essa música, na primeira metade dos anos 70, era um lugar barra pesada pra caramba. Era o lugar onde o Didi, e ele que fala isso, ia se prostituir, né? Onde ele fazia as tricks dele lá, né? Ele pegava mulheres, pegava homens, pegava quem quisesse ali, né? Quem o quisesse, né? É uma música sobre prostituição mesmo, né? Uma música em que ele se põe, uma música autobiográfica do Didi Ramone sobre essa esquina de Nova York, e é uma coisa assim. Como o Didi Ramone era bom letrista, né? Impressionante, né? Como ele tinha a capacidade de sintetizar ali em algumas frases muito impactantes ali, coisas que eram muito, até cinematográficas, né? Visualmente muito fortes, né? E 53rd and 3rd para mim é uma grande música. Do segundo LP dos Ramones, o Leave Home, que é outra obra-prima, né? Foi dificílimo escolher, mas eu acho que a música que eu mais gosto desse disco é Glad to See You Go. Glad to See You Go é uma parceria do Didi Ramone, o baixista, com o vocalista Joey Ramone, e é uma música com uma letra irônica, né? Uma música engraçada, assim, né? O Didi Ramone, ele tinha, o Joey também tinha, mas o Didi mais, né? A manha ali de fazer letras que eram ácidas, né? Letras assim que hoje certamente seriam canceladas e tal, mas eles faziam letras muito ousadas, né? E essa música cita inclusive o Charles Manson, né? O cara que ordenou lá o assassinato de um monte de gente lá da Sharon Tate e tal. Mas é uma música muito legal, e eu amo esse disco todo, mas essa música em especial para mim é fantástica. Glad to See You Go, Didi Ramone e Joey Ramone. Bom, agora a gente chegou em 77, no que é para mim o melhor disco dos Ramones, Rocket to Russia. Não só dos Ramones, mas para mim um dos melhores discos já feitos. Esse disco é impressionante. Da primeira à última faixa, não dá para você pular nenhuma música. Todas elas são incríveis, né? Mas assim, tem China as a Punk Rocker, tem tanta música foda nesse disco, Rockaway Beach, né? Mas eu escolhi uma música que eu me emociono muito toda vez que eu ouço, que é Cretin Hop. Né? Cretin Hop é uma letra tão engraçada, né? Supostamente é uma música sobre os próprios fãs dos Ramones, né? E eles estão chamando os fãs deles de cretino, né? De cretin, né? Ele fala I'm gonna go for a whirl with my cretin girl, né? Tipo, eu vou passear com a minha garota cretina. É uma música
tão irônica, tão engraçada, né? Eles não estão sacaneando os fãs, eles estão abraçando a estranheza dos fãs deles, né? E falando, olha, todos somos iguais, todos somos cretins, né? Ou cretinos, ou idiotas e tal, vocês e nós também. Então, uma música assim que ela tem um tom autodepreciativo. Eu simplesmente amo essa música, que é acreditada a banda toda, né? Não é uma música só do Didi. Bom, em 78, os Ramones lançaram o quarto LP deles, que é o Road to Ruin, né? O primeiro com o baterista Mark Ramone. E tem uma música que eu acho que é maravilhosa. Na verdade, as duas músicas, essa e a próxima, elas falam mais ou menos sobre o mesmo tema, que é o tédio da estrada, né? Os Ramones foram uma banda que famosamente excursionou muito, tocavam muito, faziam dezenas de shows por ano, né? Centenas de shows por ano. E eles tinham um ritmo de trabalho muito, muito intenso, né? E aí, em 78, o Joey Ramone escreveu uma música que eu amo, que é I Wanna Be Sedated, né? Eu quero ser sedado. E essa música é sobre o tédio da estrada, né? Sobre o tédio de você estar longe da sua casa, tocando num lugar que você não conhece, muitas vezes preso em hotéis, sem nada para fazer, em cidades pequenas, né? E o Joey escreveu essa música em Londres, sobre uma época em que ele estava meio deprimido, em que ele estava muito triste com essa vida na estrada toda, e ele fez I Wanna Be Sedated, que eu acho que é uma obra-prima dos Ramones. No álbum seguinte, olha só que coisa engraçada, no álbum seguinte, que é o End of the Century, né, que é de 1980, que é um LP diferente dos Ramones, né? Ele já é um disco produzido pelo Phil Spector, que tem uma produção mais caprichada e tal, um disco que muitos fãs dos Ramones não gostaram na época, mas eu acho incrível. Mas foi um disco que causou muito atrito entre os Ramones, especialmente entre o guitarrista, né, o Johnny Ramone, e o produtor, o Phil Spector. O Phil Spector famosamente mandou o Johnny tocar o mesmo riff lá de guitarra 300 vezes, e o Johnny não aguentava isso, né? E eles brigaram, discutiam e tal. Mas tem uma música nesse disco que é uma obra-prima, que é Danny Says, né? Danny Says é uma música do Joey, que fala também sobre o tédio da estrada, né? Sobre a monotonia da vida na estrada. E quem é o Danny? O Danny é o Danny Fields, né? Danny Fields, na época, era o tour manager, o cara que viajava com os Ramones. O Danny Fields é um cara muito importante do rock, é um cara que convenceu a gravadora Elektra, no final dos anos 60, a assinar o MC5 e os Stooges, né? Então Danny Fields é um cara assim que não era músico, mas ele foi um nome muito importante da história do punk rock, um cara muito influente, tem documentário sobre o Danny Fields, e é um cara incrível. Durante muitos anos ele trabalhou diretamente com os Ramones, né? O Joey Ramone escreveu essa música enquanto a banda estava em Los Angeles gravando o LP, né? Quer dizer, ele compôs a música durante as gravações do End of the Century, né? E a música alude à então namorada dele, que era a Linda, que logo depois deixaria ele pelo Johnny, né? Pelo guitarrista, digamos, num rompante aí que teria um efeito muito ruim para a banda, né? Porque o Joey e o Johnny já não se falavam muito. Depois dessa, então, eles meio que cortaram relações e tal. Mas eu amo essa música, amo Danny Says. Tive a sorte de conhecer o Danny Fields pessoalmente, que figura incrível, assim. O Danny Fields, ele é um cara assim que já estava na cena musical antes dos Ramones, né? Ele era um cara que conheceu o pessoal do Velvet Underground ali na 67, 68, quer dizer, um cara das antigas assim, e que foi um cara com uma visão incrível, né? Quando ele viu o MC5 e os Stooges, né, tocando ali em Detroit, né, ele percebeu que ali tinha uma coisa nova, e ele era meio que um olheiro da gravadora Elektra, e ele convenceu a gravadora a assinar essas duas bandas seminais aí que são, digamos, pioneiras do punk. Do End of the Century, a gente vai para o Pleasant Dreams, né, o disco de 81, que tem uma música que eu acho que é muito, muito importante, que me comove muito, que é The KKK Took My Baby Away. De novo, uma música do Joey. E tem duas versões sobre a letra dessa música, né? KKK é Ku Klux Klan, né? Aquela organização racista americana, né? Uma coisa terrível e tal. E o Joey fez uma letra irônica, ele conseguiu fazer uma letra engraçada sobre a Ku Klux Klan, né? E The KKK Took My Baby Away, quer dizer, a Ku Klux Klan levou o meu amor, né? E há pelo menos duas versões sobre a origem dessa letra, né?
Uma versão diz que o Joey teria composto essa música, teria feito essa letra meio para antagonizar o Johnny, né, porque ele teria roubado a namorada dele, né, a Linda. E pessoas que conhecem o Joey contam outra história. Dizem que ele teve, antes dos Ramones, um namoro, um relacionamento com uma mulher negra, né, e que ele adorava a mulher e tal, mas que a família dela teria proibido o relacionamento pelo fato do Joey ser judeu, né? Então, assim, a gente nunca vai saber exatamente o que o Joey estava pensando quando ele compôs The KKK Took My Baby Away, mas de qualquer maneira, além de ser uma música muito poderosa, sensacional, ao vivo era incrível, é uma letra muito, muito bem feita, muito irônica, em que o Joey consegue falar de coisas super sérias de uma maneira assim, ácida, mas cheia de humor. Eu simplesmente amo essa música. Bom, a gente vai depois pro LP o Too Tough to Die, né, que é um disco pesado dos Ramones, né, um dos discos assim realmente mais rápidos e mais agressivos. Mas uma das músicas que mais me agrada nesse disco, que eu amo pela pegada pop, amo pela sonoridade, amo pelo refrão, é Howling at the Moon, Shalala, que é uma música do Didi Ramone. Eu acho essa música, assim, toda vez que eu ouço eu fico emocionado. Eu acho que o refrão é lindíssimo, né? Uma coisa meio bubblegum, assim, né? Meio arties, né? Ele tem uma pegada meio de desenho animado. E eu acho que essa música destoa do resto do LP, que, como eu falei, é muito pesado. Mas eu adoro essa música e o senso pop do Didi Ramone está muito explícito nessa música, Howling at the Moon. Bom, em 86, os Ramones lançam um LP bem hardcore e bem pesado, que é o Animal Boy, né? Eu adoro esse disco, um disco assim, já da última fase ali deles com o Didi. E tem uma música que eu acho fantástica, que é Bonzo Goes to Bitburg, né? E essa música é uma música do Didi, a parceria com Jean Beauvoir. O Jean era um cara que tocava no Plasmatics, né? Naquela banda da Wendy O. Williams, né? E ele produziu, gravou com os Ramones, era super amigo deles, e eles têm essa parceria nessa música. É uma música política, super engraçada, sobre um evento que foi um constrangimento mundial, assim, que foi quando o Ronald Reagan, então presidente americano, foi visitar um cemitério de soldados alemães na Segunda Guerra Mundial, e havia nesses cemitérios muitos nazistas enterrados, né? Então, apesar de muita gente reclamar, falar que o Reagan não deveria ter ido lá, ele foi nesse cemitério, ele homenageou o conjunto das pessoas que estavam lá sem se tocar ou sem se importar que muitos deles eram nazistas, né? E o Bonzo, né? Bonzo virou meio um apelido do Ronald Reagan, que não era exatamente um apelido dele, né? Era um apelido de um macaco com o qual o Reagan tinha contracenado num filme, né? Que era o macaco Bonzo, né? O Reagan era ator, né? Como vocês sabem, e ele fez esse filme, que é um filme bem ridículo, assim, que ele contracena com esse chimpanzé e tal, que o chimpanzé chamava Bonzo. Então, o apelido, muita gente passou a chamar o Ronald Reagan de Bonzo, e essa música, Bonzo Goes to Bitburg, usa esse apelido do Reagan para ironizá-lo. É uma música muito, muito legal, além de ter um refrão incrível, né? Bom, o último LP que o Didi Ramone fez com os Ramones, né, antes de sair da banda, de ser expulso da banda, né? Foi expulso, o Didi era um porra louca completo, né? Foi o Brain Drain de 89, né? E parece meio clichê, vai soar clichê, mas eu tenho que escolher Pet Sematary. É uma das músicas mais conhecidas dos Ramones, mas também é uma das melhores, né? É uma música, assim, com uma pegada radiofônica, pop e tal, que eu acho que os Ramones não tinham feito até então. Até tentaram no End of the Century, mas o Pet Sematary, que é uma música, uma parceria do Didi Ramone com o Daniel Hay, que era um músico, produtor, um cara que trabalhou muito com os Ramones, né? E foi uma música meio encomendada pelo Stephen King, né? O Stephen King é autor do livro, né, Pet Sematary, Cemitério Maldito. Levou os Ramones, a história que ele teria convidado os Ramones para ir para casa dele. E nesse encontro o Didi teria pego um exemplar lá do Pet Sematary, e ele convidou a banda para fazer a música, e o Didi teria escrito a música, pelo menos a letra ali na hora e tal. E é uma letra muito engraçada, né, que fala sobre o filme, né? O Cemitério Maldito é um filme em que as pessoas eram enterradas e retornavam, né? Não sei se vocês já viram esse filme, mas é uma prova aí da genialidade também cômica do Didi Ramone, né? Essa música
um marco dos Ramones. Eu acho que depois virou uma música que eles não podiam parar de tocar. Todos os shows dos Ramones depois tinha Pet Sematary, e foi uma música que tocou em muitas rádios também, que não eram rádios de rock pesado, né? Talvez a única música dos Ramones que realmente extrapolou assim para o mainstream, porque ela tinha uma pegada pop muito forte e um clipe muito engraçado, né, dos Ramones no cemitério, com um monte de amigos, né, o pessoal do Dictators, o pessoal do Blonde, a Debbie Harry estava lá, se não me engano tinha alguém do Talking Heads também. Era um clipe muito, muito divertido, em que os Ramones entravam numa tumba e tal. Dê uma olhada aí na internet, é muito legal. Bom, minha 10ª música no top 10 dos Ramones é uma música do LP Mundo Bizarro, né, de 92, que é uma música que eu amo, e é uma música que o Didi Ramone vendeu para os Ramones, né? A história é a seguinte: quando o Didi Ramone sai da banda em 89, ele continua compondo para os Ramones, né? E aí o Didi foi preso com alguma coisa, não sei se maconha, alguma droga e tal. Ele precisou de uma grana para pagar os advogados, ele estava sem dinheiro, né? Então a banda, em vez de emprestar dinheiro pro Didi, até porque o Didi já tinha feito tanta besteira e tal, a banda comprou algumas composições deles. Então ele vendeu Main Man, vendeu Strength to Endure e vendeu Poison Heart para esse LP Mundo Bizarro dos Ramones. É incrível, são 3 das melhores músicas do disco. Strength to Endure é uma música sensacional desse LP e são músicas que o Didi Ramone vendeu para a própria banda, né? Então eu acho que Poison Heart também é outro caso assim de um punk pop, né? Uma música muito bonita, meio um baladão assim, né? Que tem um refrão super forte e tal, composta inteiramente pelo Didi Ramone, que está no LP Mundo Bizarro de 92 dos Ramones. Então tá aí meu top 10 dos Ramones. Se alguém me perguntar amanhã, eu mudo de ideia. Galera, eu queria fazer um convite para vocês conhecerem o meu site de jornalismo cultural, andrebarcinski.com.br. É lá que eu concentro todo o meu trabalho de jornalista cultural. Escrevo 3 textos inéditos por semana, faço debates, cursos, workshops. Por R$20 por mês você tem um monte de benefícios. Você pode usufruir do acervo completo do site, que tem quase 700 textos e mais de 80 cursos. Dê uma olhada lá, andrebarcinski.com.br. Acho que você vai gostar bastante.